O Egito Antigo é uma das civilizações mais fascinantes da história. Conhecida por sua arquitetura monumental, cultura rica e religião complexa, este Império Antigo durou por mais de 3.000 anos, de aproximadamente 3.100 a.C. até a conquista do Egito pelos romanos em 30 a.C. Ao longo desse tempo, o Egito Antigo experimentou muitas mudanças, mas manteve muitas características distintas que o tornam uma das sociedades mais interessantes de se estudar. No vídeo de hoje abordaremos um pouco de sua história. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like e ative o sino da notificação para receber mais temas como esse, porque tem vídeo novo aqui nesse canal toda semana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! A história do Egito Antigo. O Egito Antigo foi um dos primeiros impérios do mundo e teve um papel importante na história do Oriente Médio. A sua história é dividida em 3 grandes períodos: o Império Antigo, Império Médio e o Novo Império. Cada um desses períodos foi marcado por grandes mudanças na política, religião e cultura do Egito. O Império Antigo foi um período de grande crescimento e desenvolvimento no Egito, durante o qual foram construídas algumas das estruturas mais impressionantes do mundo, incluindo as pirâmides de Gizé. Durante o Império Médio, o Egito sofreu uma invasão de Hyksos, que governaram o país por 100 anos antes de serem expulsos pelos faraós da dinastia 18. O Novo Império foi um período de grande expansão territorial e poder, incluindo a conquista do Levante e da Núbia. Mitos e religião. A religião desempenhou um papel importante na vida cotidiana do povo egípcio. Eles adoravam uma grande variedade de deuses e deusas, cada um com suas próprias características e simbolismos. Alguns dos mais conhecidos incluem Osíris, Ísis, Horus, Ra e Anubis. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e, portanto, construíram grandes túmulos, como as pirâmides, para os faraós e suas famílias. A religião também foi responsável por muitos mitos do Egito Antigo. Um dos mais famosos é a história de Osíris, que foi morto pelo seu irmão Sete e depois ressuscitado por sua esposa Ísis. Outro mito importante é a história do deus Sol Ra, que todos os dias viaja pelo céu em sua barca, lutando contra as forças do caos. Arte e arquitetura. A arte e a arquitetura do Egito Antigo são alguns dos aspectos mais duradouros da civilização. A arquitetura monumental inclui as pirâmides de Gizé, o Templo de Karnak e o Templo de Abu Simbel. A arte egípcia era frequentemente decorada com hieróglifos e retratava deuses, faraós e cenas da vida cotidiana. Os egípcios também desenvolveram muitas inovações tecnológicas, incluindo técnicas avançadas de construção, medicina e arquitetura. Eles criaram sistemas de irrigação para aproveitar as águas cheias do rio Nilo e desenvolveram técnicas para a conservação de alimentos, como o uso de sal para preservar a carne. A medicina egípcia incluía tratamentos para várias doenças e ferimentos, como a criação de ungüentos e pomadas para ajudar na cicatrização. Mulheres no Egito. As mulheres desempenharam um papel importante na sociedade egípcia antiga. Elas tinham o direito de possuir propriedades e negócios, podiam se casar e se divorciar, e algumas delas até chegaram a governar como faraós, como foi o caso de Hatshepsut. No entanto, a maioria das mulheres do Egito Antigo era subordinada aos homens e muitas vezes eram vistas como mães e esposas ao invés de figuras públicas. Declínio e legado. O Egito Antigo começou a declinar após o Novo Império, com a perda de território para invasores estrangeiros e conflitos internos. Os persas conquistaram o Egito em 525 a.C., seguido pelos gregos sob o comando de Alexandre o Grande, em 332 a.C. O país passou a ser governado por sucessivas dinastias estrangeiras até ser conquistado pelos romanos no ano de 30 a.C. Apesar de seu declínio, o Egito Antigo deixou um legado duradouro na história e cultura do mundo. Sua arte e arquitetura influenciaram estilos em todo o Oriente Médio e Europa. A escrita com hieróglifos foi decifrada no século XIX, permitindo um estudo detalhado da história e cultura do Egito Antigo. E ainda hoje, as pirâmides e templos antigos atraem turistas de todo o mundo, mostrando a permanência do fascínio pelo Egito na história.
Por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e ative o sino da notificação para receber mais conteúdos como esse, porque tem vídeo novo aqui nesse canal toda semana. Curiosidade passageira. Grande abraço. Fui!